formação bruta de capital fixo e a variação de estoque. O Rio Grande do Sul, em 2008, teve um caso atípico, que é um estoque negativo, que foi a plataforma de petróleo. Foi o primeiro ano que o Rio Grande do Sul produziu uma plataforma. A plataforma é um produto que leva vários anos, né? Pelo menos vários meses para ser construído. Se ela é montada e não vendida naquele ano, ela vira estoque. E somente quando ela é vendida que ela entra nas contas. Mas como uma parte da produção de um ano anterior, é como que está desestocando. Bom, aqui, no final, a gente pode ver que a taxa de investimento, enquanto no Brasil foi 20,7%, no Rio Grande do Sul foi 17,5% do PIB em 2008. Essa diferença, claro que aqui basicamente tem uma parcela que é a construção civil e uma parcela que é máquinas e equipamentos. A construção civil do Rio Grande do Sul também é um pouquinho menor relativamente do Brasil, tem uma participação menor do PIB no Brasil. Então, uma parte dessa diferença da taxa de investimento é explicada pela construção civil, mas também por máquinas e equipamentos. Finalmente, o outro item da demanda, que são as exportações líquidas. No Brasil aí é bem pequeno, 0,2% do PIB, e no Rio Grande do Sul é bem maior, 4,2% do PIB. Quais são as exportações? Aqui diferem porque, enquanto no Brasil somente se relaciona com o resto do mundo, o Estado do Rio Grande do Sul tem exportações para o resto do mundo, as internacionais, e para o restante, para os outros estados do Brasil. A gente vê que o Rio Grande do Sul é superavitário tanto com o restante do mundo quanto com o Brasil. E também que a parcela do comércio exterior, entre aspas, do Rio Grande do Sul é muito mais importante na relação com o Brasil do que com o restante do mundo. Praticamente o 3 para 1. Tá? Aqui o PIB pela ótica da renda, ou seja, o PIB do Rio Grande do Sul ele gera remuneração de empregados 37%, enquanto no Brasil um pouquinho mais, a gente vai ver a razão disso. Salários 29% no Rio Grande do Sul, 33% no Brasil, ou seja, se paga proporcionalmente mais salário no Brasil. Contribuições sociais, as efetivas e imputadas, o Brasil também é um pouquinho maior, ou seja, a parcela do PIB desse paga diretamente ao empregado, ela é um pouquinho menor no Rio Grande do Sul. Quanto a partir do rendimento misto, é bem maior. O rendimento misto é aquela parcela da renda que tu não consegue separar, tu não consegue identificar exatamente se é lucro ou se é salário. Ou seja, é um pequeno empresário que saca o dinheiro da empresa, tu não sabe se ele está sacando lucro ou salário. Então aqui, autônomos e pequenas empresas estão aqui. O Rio Grande do Sul tem uma, por exemplo, agricultores também está nessa parte aqui. O Rio Grande do Sul tem uma estrutura produtiva que essa parcela da população é maior que no restante do Brasil. Por isso que, embora os salários sejam proporcionalmente menores aqui, essa parcela de microempresários, agricultores, autônomos, ela é maior. O excedente operacional bruto é o lucro, aí é o lucro mesmo. E aí, praticamente, de novo, as duas parcelas se igualam, o Rio Grande do Sul é um pouquinho menor, e por fim os impostos do Rio Grande do Sul é um pouquinho menor também. Aqui uma comparação assim, bem simples, tá, entre a economia do Rio Grande do Sul e a brasileira, para ter uma ideia assim, de quais são, aqui é pela ótica da demanda, da despesa, ou seja, da onde vem aquela questão das variações exógenas, da onde pode vir o impacto, da onde pode vir um aumento de demanda para as duas economias. A gente nota, aqui eu separei simplesmente em consumo, tanto de famílias quanto da administração pública, investimento e exportações líquidas. Em 2008 o Brasil tinha 79% era consumo, quase 21% investimento e somente 0,2% exportações líquidas. Ou seja, havia quase uma igualdade entre o montante exportado e o montante importado. Então, se anulava, não tinha um efeito líquido importante ali. No caso do Rio Grande do Sul, o consumo é praticamente igual, o investimento, como a gente viu, é menor, mas em contrapartida,
as exportações líquidas são bem mais importantes. Ou seja, o Rio Grande do Sul tem o mercado externo, que equivale tanto o restante do mundo quanto o Brasil, uma fonte, ou seja, uma entrada líquida de recursos. A gente, como a gente vê na tabela mais desagregada, ele tem um superávit tanto com o Brasil quanto com o mundo, então há uma fonte ali enquanto que o Brasil, basicamente assim, consumo é igual, investimento é um pouquinho menor, mas contrabalançado por mais exportações. Bom, agora os principais resultados da matriz, que são basicamente os multiplicadores de impacto. Bom, aqui são os multiplicadores de impacto sobre o valor da produção, ou seja, dado uma demanda exógena de R$1, quanto a mais de produção total aquela demanda de R$1 ocasiona na economia do Rio Grande do Sul. Aqui simplesmente para a gente ter uma ideia geral, tá? O verde são setores da agropecuária, cinza da indústria e azul de serviços. A gente vê que eles têm um comportamento mais ou menos igual, assim, alguns setores que se chamam a atenção, tá? São esses aqui. Ou seja, o setor que tem maior impacto, dado o aumento na demanda e suas repercussões sobre a economia, são produtos do fumo, seguidos por alimentos e bebidas, serviços de alojamento e alimentação, peixes, pecuária e assim por diante. Ou seja, aqui são produtos que têm os seus insumos produzidos localmente, ou seja, quando aumenta, se há um aumento na demanda por produtos do fumo, a empresa fumageira vai comprar o fumo do próprio Rio Grande do Sul. Alimentos e bebidas também. Os principais insumos são produzidos aqui dentro. Por isso que eles acabam tendo um impacto maior. A repercussão se concentra dentro da própria economia, com poucos vazamentos para outras economias. Ou seja, há uma menor necessidade de comprar insumos de outros locais. O serviço de alojamento e alimentação também é bastante intensivo em mão de obra local e comida, ou seja, essas coisas são feitas localmente também. Bem, assim, os maiores aqui, pecuária e pesca também, ou seja, e aqui os menores, o comércio, de modo geral, máquinas para escritório, que é um setor bem pequeno no estado, e atividades imobiliárias e aluguéis, ou seja, são setores que tendo um aumento na demanda, eles têm uma pouca repercussão dentro do Rio Grande do Sul. Aqui são os sobrevalores adicionados, ou seja, é quanto que a mais é agregado. Notem que nenhum deles é maior que 1, ou seja, sempre há um vazamento, aumenta a demanda de 1, o máximo de impacto é 0,98, ou seja, tem muito vazamento a consumo. Para produzir aquele R$1 a mais, os setores têm que comprar insumos de outros estados também, ou de outros países. Por isso tem esse vazamento e o impacto não chega a ser maior que nenhum deles. Aqui a gente vê que na agropecuária são impactos maiores, na indústria, que depende muito. Uma das constatações do estudo é que assim, a indústria gaúcha ela tem uma relação de exportações e importações muito grande com o restante do Brasil. Então, sempre para produzir mais aqui dentro, a gente sempre vai demandar mais importações de outros estados. E os serviços, como demandam menos importações, é mais baseado em mão de obra mesmo, tem um impacto maior. Por isso que os 5 primeiros são serviços. Como eram todos serviços, eu peguei os maiores da agropecuária e da indústria. Então a gente vê que os 2 maiores são agricultura e pecuária. De novo, são produções que dependem menos de insumos de outras economias. Depois aparelhos e instrumentos médicos hospitalares, produtos de madeira, alimentos e bebidas também. E os menores, fabricação de aço, veículos automotores, artigo de borracha e plástico e refino e produtos químicos. Esses são setores que para aumentar a produção, vai aumentar bastante as importações, por isso que eles têm um efeito sobre o valor adicionado bem menor. E finalmente sobre o emprego, que aí esses multiplicadores oscilam mais,
porque a agropecuária são alguns dos maiores, a indústria são bem menores. Obviamente, a indústria é um setor que é mais baseado em capital do que em mão de obra, então precisa menos de mão de obra. E os serviços têm uma variação grande aqui. Outros serviços que aqui entra desde atividades domésticas, por exemplo, que aumentando a produção disso aqui, praticamente aumentar a produção disso significa contratar uma pessoa a mais. Então, tem uma grande repercussão. Isso aqui significa, aquele número final significa o aumento de 1 milhão da demanda. Tá? Então, se aumentar a demanda de outros serviços em 1 milhão, aumenta o emprego no Rio Grande do Sul em 51 vagas. Serviço de alojamento, alimentação, que é hotéis, restaurantes, aumenta 49. Depois os dois da agropecuária, que também demandam bastante mão de obra. Comércio, têxteis, alimentos e bebidas, construção civil, ou seja, são aqueles setores mais intensivos de mão de obra. Aumentando a demanda, eles vão entregar mais. E os menores são exatamente aqueles mais intensivos em capital, eles necessitam menos de mão de obra relativamente ao investimento. Então, se aumentar a demanda em 1 milhão de automóveis no Rio Grande do Sul, aumenta o emprego só em 6 vagas. Aqui é interessante que, por exemplo, veículos automotores, na fabricação específica de automóveis, aumenta 1 emprego, mas que gera 5 em outros setores. Em autopeças, pneus, e no aço para produzir autopeças, assim sucessivamente. Vocês notam que é um setor que, a gente até fez um cálculo, assim, é um setor que, dado o emprego nele, tem maior repercussão nos outros. Né? O menor refino em produtos químicos, que é altamente capitalizado e necessita de pouca mão de obra. Bom, era isso. Bom, finalmente eu só queria, em nome da equipe técnica, agradecer a direção da FEA, a nossa supervisão e os nossos colegas, a gente pode chamar assim, do IBGE, que foram muito generosos, extremamente... Bom, a gente aprendeu muito com eles, a gente espera trabalhar bastante ainda nas contas, a gente vai continuar trabalhando, mas foi uma experiência bastante boa para, até o Roberto falou, fazer uma matriz, ela gera o resultado final, mas também gera uma agregação de conhecimento, pelo menos da equipe, que faz muito grande. E a gente deve muito isso aos colegas do IBGE. Muito obrigado. Agradecemos ao Martinho e ao Rodrigo Sá, da Fundação de Economia e Estatística, pela sua fala, e convidamos o professor Henrique Morrone, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para apresentar a aplicação da matriz. Então, a minha apresentação hoje vai incluir os impactos do PAC, né, e do investimento privado de 2011 a 2014 na economia gaúcha. E, bom, eu vou repetir algumas coisas antes que o pessoal já falou e incluir outras, né? Primeiro, assim, falar um pouquinho das origens, né? Então, assim, o Leontieff, que é o inventor dessa matriz, ele se baseia no tabu econômico do Gesner, que é um dos autores pré-clássicos, e também, obviamente, ele tinha uma ideia dos esquemas de produção do Marx, e falar um pouquinho das aplicações, então, desse modelo. Esse modelo de matriz de ensino a gente pode fazer decomposições, porque é uma mudança estrutural da economia, verificar quanto da mudança estrutural, comparando duas matrizes de insumo e produtos, se deve a variações na demanda, quanto se deve a variações tecnológicas. A gente pode testar também a introdução de um novo setor, qual é o impacto de um novo setor na economia, ou a destruição de um antigo, impacto de grandes eventos como a Copa do Mundo, impacto no emprego, valor adicionado em produção. Tem toda uma literatura sobre desastres naturais e seu impacto na estrutura produtiva, constatação de setores chaves da economia, em termos de impacto para frente e para trás.
e a integração da matriz de insumo produto com modelos econométricos, que é uma área que o professor Guilherme trabalha bastante. E, por fim, a integração então, da matriz de insumo produto, que é um dos componentes da matriz de contabilidade social, para construir os modelos de equilíbrio geral computável. Desde a corrente mais neoclássica, que tem um fechamento conforme a lei de Serre, até modelos estruturalistas que têm uma causalidade inversa, ou seja, o investimento que impacta a poupança e não vice-versa. E tem toda uma literatura também sobre economia do meio ambiente e energia, que trabalha com matriz de insumo produto. Então, estou dizendo tudo isso para dizer que o assunto é super rico, complexo, e eu vou mostrar uma simulação simples. Só para comentar, existem dois estudos. Então, um estudo que saiu na revista Ampec, que tenta calcular o impacto da redução do IPI e a recuperação brasileira frente à crise do subprime, e outro na revista Análise Econômica da URGS, o impacto do PAC na Bahia. Então, existe uma infinidade de pesquisas que a gente pode aplicar usando a matriz de insumo produto. Bom, então, os objetivos, né? O primeiro deles, vou repetir de certa forma os multiplicadores que o Martim comentou.